Olá, o general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, afirmou em depoimento na CPI da Covid que uma reunião ministerial com a presença do presidente Bolsonaro decidiu pela não intervenção no estado do Amazonas. Naquele período, Manaus vivia um colapso no sistema de saúde, com falta de leitos e oxigênio. Até o momento, a CPI vem reunindo indícios fortes das omissões do governo durante a pandemia. Na reportagem, você acompanha um balanço dos depoimentos da semana. Na entrevista central, a enfermeira Renata Santos, do Amazonas, nos traz um panorama atualizado do estado. Continue aqui com a gente, eu sou Afonso Bezerra e o Central do Brasil começa agora. Central do Brasil. Apesar das negociações por um cessar-fogo, o confronto entre Israel e Palestina segue pelo 11º dia, na que está sendo considerada por estudiosos como a pior crise na região. O sociólogo e ativista palestino Bahar Hilo traz uma análise sobre o papel da solidariedade internacional na resolução da crise. Embarque imediato. O que faz com que a reprodução da violência e da opressão de Israel sobre os palestinos continue acontecendo? A razão é muito simples. O Estado de Israel é autorizado por seus aliados a continuar fazendo isso, a sair impune de seu comportamento criminoso em relação aos palestinos. Então, enquanto o Estado de Israel tiver relações diplomáticas, econômicas e militares com países do mundo todo, países que nunca vão fazer com que Israel responda por seu comportamento criminoso para com a totalidade da população palestina sob seu controle, o Estado de Israel vai continuar reproduzindo essa forma de violência, de opressão e tudo mais. Isso acontece independentemente do comportamento dos palestinos. Digamos que os palestinos decidam não usar violência para resistir aos ataques brutais que sofrem do Estado de Israel. Mesmo assim, esses ataques vão continuar acontecendo. Palestinos em Nazaré continuarão submetidos a um regime de discriminação racista, no qual é ilegal até mesmo que judeus, israelenses e palestinos sejam iguais perante a lei. Não importa qual seja o comportamento dos cidadãos palestinos no território palestino, o Estado de Israel continuará a reproduzir diferentes formas de opressão praticadas contra toda a população palestina. Então, se você no Brasil acorda e fica sabendo que há uma embaixada de Israel no seu país, essa é a garantia de que a opressão de Israel sobre a Palestina vai continuar a acontecer no futuro, enquanto essa embaixada existir. Assim como se você tem um presidente fascista chamado Bolsonaro, você saberá que essa é a garantia de que continuará havendo uma administração ruim da pandemia. Pessoas continuarão a ser infectadas, pessoas continuarão morrendo apenas porque a pandemia está sendo administrada por um presidente fascista. Então, você não precisa ser o Einstein para saber que as pessoas vão continuar morrendo no Brasil por conta da pandemia. Isso é simplesmente porque o presidente não liga para nada disso. E a pandemia é gerida de forma criminosa. Exatamente da mesma forma, se você acordar hoje e ficar sabendo que os palestinos ainda são controlados e regidos pelo Estado de Israel, e que você continua abrigando uma embaixada de Israel no seu país. Essa é a garantia de que os palestinos continuarão a ser oprimidos. E na edição desta quarta-feira, 19 do Central do Brasil, nós abordamos na entrevista central os riscos da privatização da Eletrobras. Acabou que a Câmara dos Deputados aprovou a MP que viabiliza a desestatização da empresa, que responde por 30% da energia gerada no país. Especialistas condenam o conteúdo da MP. Eles alegam que com esta decisão, o consumidor corre risco de pagar tarifas mais caras, além de programas sociais serem extintos. Com um depoimento marcado por contradições e blindagem ao presidente Bolsonaro, Eduardo Pazuello foi o 6º depoente na CPI da Covid em 3 semanas de atividades. Até o momento, a comissão tem reunido fortes indícios contra o governo, a exemplo da omissão durante toda a gestão da pandemia. Carolina Batailler nos traz um balanço das atividades desta semana na CPI. Nacional.
depoimento mais esperado da CPI da pandemia foi marcado pela tentativa de blindagem ao presidente Jair Bolsonaro e pelo encerramento antes da hora. Na quarta-feira, dia 19, o ex-ministro e general da Ativa, Eduardo Pazuello, passou mal antes do fim do depoimento. A continuidade da sessão precisou ser reagendada para o dia seguinte. Nas cerca de 6 horas em que respondeu às perguntas no primeiro dia, Pazuello distorceu fatos e foi desmentido pelos parlamentares. Em uma dessas distorções, o ex-ministro afirmou que a falta de oxigênio em Manaus teria durado apenas 3 dias. Nesse momento, o senador Eduardo Braga, que é do Amazonas, ressaltou que o colapso do sistema de saúde na capital do estado durou mais de 20 dias. A cientista política Ananda Marques comenta essa estratégia de negar fatos que são de conhecimento público. Eles negando na CPI, isso dá um vídeo para ser circulado no WhatsApp, isso dá um card para ser postado nas redes sociais. Então, falar a verdade na CPI para eles, não, mesmo que isso gere prejuízos posteriores, para eles é mais importante, ao que parece, né, o close, o que vai dar depois para defender o governo. No dia anterior à sessão de Pazuello, o depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, também foi marcado por imprecisões. Araújo negou ter usado as redes sociais para fazer ataques à China e responsabilizou o Ministério da Saúde pela crise na diplomacia brasileira. Na análise da cientista política Beatriz Ribas, as distorções são parte da estratégia de blindagem do governo federal. Ernesto Araújo também adotou uma estratégia de preservar ao máximo que pôde a imagem do governo federal, no entanto caiu em contradições por diversas vezes, se mostrou nervoso também, isso foi percebido por aqueles que perguntavam. No dia 13 de maio, a CPI ouviu Carlos Murilo, gerente-geral da Pfizer, que informou que o governo federal brasileiro ignorou ofertas da vacina. Nos próximos dias, a CPI deve ouvir Mayra Pinheiro, que é secretária do Ministério da Saúde e ficou conhecida por incentivar o uso da cloroquina no tratamento da Covid, mesmo sem a comprovação da eficácia do medicamento. E Manaus, que está no foco do debate nacional com o mandamento da CPI, pode voltar a preocupar com a iminência de uma terceira onda do vírus. É o que nos conta a enfermeira Renata Santos na entrevista central de hoje. Ela atua em UTIs de Covid e traz um apanhado geral da situação no Amazonas. A entrevista é de Vanessa Nakassato. Entrevista Central. Hoje vamos conversar com a enfermeira Renata Santos. Ela trabalha em um dos maiores hospitais de Manaus, no Amazonas, e é uma das profissionais que desde o início atua na linha de frente nesta pandemia. Renata, muito obrigada pela entrevista. Como está o estágio da pandemia em Manaus e também no Amazonas? Caso aqui em Manaus, o estágio está preocupante, porque novamente, né, está tudo um pouco mais liberado, um pouco mais flexível, né, a flexibilidade ela se estendeu, tem muita festa clandestina e a gente está observando que os casos estão aumentando, não na proporção de antigamente, mas vai subindo, né? Então a gente está muito preocupado com a terceira onda. Manaus está passando por uma crise muito grande da enchente, então tem muito fator que está contribuindo para que essa terceira onda possa vir a ocorrer aqui no estado. De fevereiro para cá, depois dos hospitais de Manaus sofrerem um colapso por causa da pandemia, houve mudanças na gestão para melhorar e aumentar o atendimento à população? A gente observa, né, que tem uma preocupação para que não ocorra mais a falta do oxigênio. Alguns hospitais eles criaram suas próprias usinas de oxigênio, que já não fica tão dependente do governo, no caso. Os leitos foram ampliados, né? Alguns têm a total capacidade para atender 40, 50 pacientes com Covid, outros de uma proporção menor. O interior, alguns interiores, né, tem uma estrutura um pouco, né, adequada de uma UTI, e alguns interiores a gente observa que o paciente ainda vem para Manaus. Então a gente ainda recebe por transporte aeromédico, né, pacientes que vêm do interior do estado, ou vítima de Covid ou sequelado da Covid. Ainda este mês, a Secretaria de Saúde do Amazonas identificou a variante do coronavírus do Reino Unido em Manaus.
A senhora acredita que esta nova cepa pode trazer uma terceira onda de Covid para a cidade? A minha percepção é que a terceira onda ela pode sim ocorrer. Né, os aeroportos eles têm a medida de prevenção, mas não está bloqueado como a gente observa em outros países, né? As pessoas entram e saem aqui no estado por via terrestre, por via aquática ou por via aérea, né? Não tem esse controle de quem vem do Reino Unido, de quem vem da Índia, de quem vem da Ásia, não tem. E nós profissionais de saúde estamos sim preocupados com a terceira onda, preocupado com o quantitativo de profissionais que adoecem, que a gente tem até medo de nem ter profissional para atender, ter essa possibilidade de atender se esse caos vir a ocorrer. Como está o ritmo de vacinação em Manaus e no Amazonas? Os efeitos de ter parte da população vacinada já começam a aparecer? Olha, aqui no estado a vacinação é lenta. Né, é lenta, você observa que para se atingir aquele grupo etário, que é prioridade naquele momento, é difícil, né? A gente já teve problema também das furadinhas de fila, né, no nosso estado. Então, assim, infelizmente, a gente vai continuar nessa lentidão que é a vacinação, né? Tudo porque vem lá do governo, lá do Ministério da Saúde, o problema vem de lá. Ok, mas reflete aqui. Né? Não é todo mundo que está vacinado, e quem está vacinado, a gente ainda não tem aquele exame, né, pelo SUS para saber se a pessoa está imunizada, então fica bem difícil saber se está imunizado ou não, e vacinado para até se completar mais da metade da população vai demorar mais um pouco. Como anda a rotina dos profissionais de saúde, sobretudo da enfermagem? Nós estamos sobrecarregados, cansados, e assim, um pingo de felicidade que ainda aparece para a gente nesse momento é se a PL for aprovada, né, no Congresso. Então a gente está com aquela chance de ter um piso salarial digno e também de estar ali na linha de frente, que a gente não vai sair da linha de frente. Isso é fato, a enfermagem não vai sair da linha de frente. A gente só tem mesmo que pensar bem, trabalhar com os equipamentos de proteção individual, se proteger para sobreviver quando isso passar. Nós somos mais de 50 mil profissionais aqui no estado do Amazonas. Então, assim, um pouco dessa classe se perdeu durante a pandemia e a gente não quer mais que isso ocorra. Não quer mais perder colegas, né? Não quer cuidar de colegas. Infelizmente, é o que acontece com a gente. Então, o nosso emocional é muito abalado, assim, porque às vezes você tá lá com o paciente, ele tá bem, né, aparentemente. Aí você vem para casa, quando você chega no outro plantão, ele tá entubado, tá grave. Aí você cuida, né? Poxa, ele vai melhorar. Aí você vem para casa, quando você volta no outro dia, óbito. Muito rápido. Então você, nossa, se assusta, você perdeu aquele paciente que é o pai de alguém, a mãe de alguém, o irmão de alguém, o parente de alguém. Isso é muito triste. É muito triste. Então a gente fica muito triste com essa situação. Não é fácil você entregar, né, um paciente que entrou, querendo ou não, muitas vezes em um estado leve ou grave, e entregar ele num caixão que a pessoa não pode nem abrir para olhar, né? Eu fico bem triste com essa situação. E foi uma coisa que a gente conviveu bastante aqui na pandemia. E a nossa paradinha na cultura de hoje é em Olinda, Pernambuco. A cantora e percussionista Ganga Barreto nos recomenda o seu segundo álbum, chamado Esperançar, que fica disponível nas plataformas digitais a partir dessa sexta-feira 21. Vamos conferir? Parada Cultural. Olá, gente, tudo bem? Eu sou Ganga Barreto, cantora, compositora e percussionista, nascida aqui em Pernambuco, na cidade de Olinda. E eu gostaria de avisar a todos vocês que nessa sexta-feira eu estarei lançando meu segundo álbum, que se chama Esperançar. O memeu vem, o memeu vai, o memeu vem, o memeu vai. Então eu conto com vocês para ouvir o álbum, comentar, falar. Esperançar significa seguir adiante, ir em frente, ter fé e coragem na vida. Então, nesta sexta-feira, ouçam Esperançar. Um grande beijo para vocês. Valeu! E a onda que veio levou, mandadas por Iemanjá. O disco está maravilhoso, excelente dica. O Central do Brasil fica por aqui. Para rever este ou outro conteúdo, é só acessar o nosso Instagram, @Programa Central do Brasil. Até mais!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.